Olá, gente, estamos iniciando mais um comentário que vai para o ar através do site conexãodemocrática.com. Eu gostaria hoje de fazer um comentário a respeito da professora Elza Iuri, essa que está na foto que vocês estão vendo. Mas antes eu gostaria para explicar o que aconteceu com a professora Elza, gente, eu gostaria de explicar um fato que eu conheço bem, que aconteceu comigo. Todos aqui na cidade de Guarapuava sabem que eu dei aula por 46 anos. E eu sempre tive um padrão. Eu quero demonstrar a incompetência das nossas autoridades, gente, não só na educação, mas o Brasil não tem mais autoridade, gente. As leis não são cumpridas, não tem pessoas sérias que cumpram a lei. Infelizmente é uma roubalheira, só pensa em corrupção. Aliás, como nós vimos agora, inclusive, o que aconteceu com a Cruz Vermelha é uma vergonha que esteja acontecendo. Eu me sinto envergonhado de ser brasileiro nesses momentos, gente. Para vocês terem uma ideia, a Cruz Vermelha, o dinheiro que meteram a mão é o dinheiro que vai para aquelas crianças que estão passando fome na Somália. Meteram a mão, gente. A Cruz Vermelha Internacional vai cobrir as despesas daquelas pessoas. Isso é uma vergonha. No Brasil só prospera a corrupção, gente. O que aconteceu com a professora Elza, eu vou contar o que aconteceu comigo, que é um fato bem parecido que eu conheço bem. Eu dei aula durante mais de 40 anos, sempre fui um professor dedicado, já comentei, eu jamais tirei uma licença sequer para tratamento de saúde, sempre gostei de participar de aula. E eu tinha um padrão, nunca quis o segundo, porque eu, inclusive, sempre sobraram aulas de Química, Ciências Exatas do Brasil, uma tragédia. Mas, depois de 40 anos dando aula, gente, fez um concurso público. É bom lembrar que eu era o primeiro professor no Paraná a escolher as chamadas aulas extraordinárias que complementavam o padrão. Nunca tive problema, porque em algum lugar sempre está faltando professor. Pois bem, depois que eu assumi, porque eu sempre fui briguento da educação, não posso aceitar o que está acontecendo nesse país, gente. A educação, aliás, se as pessoas soubessem, os pais soubessem o que está acontecendo com a educação no Brasil, tiravam os filhos da escola, gente, que é uma vergonha que está acontecendo, a falta de autoridade, a falta de respeito ao professor. Pois bem, eu peguei o meu padrão, aqui na escola, que eu lecionei durante 40 anos, e também no início do ano peguei aulas extraordinárias, 20 aulas que complementariam o meu salário, que eu tive, aliás, durante os 40 anos. 2 meses depois que eu já estava dando aula, uma professora concursada que tem direito a escolher aulas, mas não, primeiro respeitasse uma coisa. Aliás, eu gostaria de comentar o seguinte: as nossas autoridades de educação, gente, não conhecem o nosso Estado de Direito Democrático, gente. Existem 2 cláusulas do direito romano que todo país democrático tem, como disse o ministro do Trabalho uma vez, é imexível. Primeiro, o direito à propriedade, gente. Todo país que tem Estado de Direito Democrático tem que garantir o direito à propriedade e também o direito adquirido. Isso como disse o ministro, é imexível. Pois bem, 2 meses depois que eu assumi as aulas, depois de me dedicar 40 anos ao magistério, uma moça que é minha amiga até hoje, que não tem nada a ver com isso, assumiu as minhas aulas. 2 meses depois que eu já estava dando aula, eu tinha direito adquirido por ela, podia até ter pego essas aulas, mas antes eu teria direito a escolher uma outra aula. Pois bem, eu perdi essas aulas, gente, fiquei o ano inteiro com meio salário. Isso é trágico para o professor que tem família. Também na aposentadoria, por mais que eu tivesse lecionado 40 anos ininterruptos, aquele ano eu perdi as aulas extraordinárias. E durante o ano o processo de aposentadoria faz a média dos últimos 10 anos, moral da história. Com essa falta de respeito ao professor, com essa falta de autoridade, eu perdi na minha aposentadoria 10% do meu salário. A professora Elza, que eu estou citando aqui, ela também lecionou, não sei quanto, mas eu acho que mais de 30 anos dedicou-se ao magistério, com um padrão, outro padrão ainda tinha aula extraordinária. E ela teve um problema seríssimo de saúde, gente. O que deveriam fazer com ela? E não vem me dizer que isso aqui é privilégio. Privilégio que está acontecendo com a nossa justiça, com os nossos juízes, com os nossos promotores que estão recebendo aí um monte de penduricados. Isso é privilégio.
Não vem dizer que é privilégio. A professora Elza ficou doente, deveria assumir primeiro o padrão, depois assumir as aulas extraordinárias dela, já que ela estava com tratamento de saúde, e nós sabemos que a saúde no país é uma tragédia. O que aconteceu? Deveria, até por respeito aos anos que ela sempre lecionou, dar as 40 aulas para ela, 20 do padrão, mais 20 de aulas extraordinárias. Aí então, ela entrou num processo chamado reabilitação, onde o professor não tem condição de dar aula por motivo da saúde, e tiraram as aulas extraordinárias. Moral da história, na época que ela mais precisava, cortaram a metade do salário dela, para quem já estava doente, gente, pelo amor de Deus. A professora Elza entrou num processo de depressão, aí ela tentou se aposentar o quanto antes, quer dizer, deveriam ter primeiro distribuído as aulas, depois colocava ela nessa reabilitação, para que ela não perdesse seu salário. Mas por essa mania de incompetência das nossas autoridades, da Secretaria de Educação, que não reconhece o Estado de Direito Democrático, onde nomeiam qualquer... O que as nossas autoridades fazem? Nomeiam politicamente e não têm responsabilidade com a educação, gente. E a professora Elza entrou em depressão, aí tentou se aposentar pela, como é que se diz, por inabilidade, por falta de saúde, e ela fez uma peritagem no NPS, gente. Quanto antes ela se aposentasse, menos ela perderia do salário. Ela entrou numa crise profunda, a gente foi no médico, o médico de plantão, o médico que fazia a peritagem estava de licença, de férias, foi até a cidade de Ponta Grossa, chegou lá o médico deu um atestado que ela não tinha doença nenhuma, tinha plenas condições de trabalhar. Sabe o que aconteceu? No outro dia foi o enterro da professora Elza. Gente, isso é uma falta de respeito para com o professor, para com a educação, e eu quero deixar aqui um protesto em nome dos professores, em nome da educação, para que isso não aconteça mais, gente. Respeite o professor, porque a nossa educação é uma tragédia, gente. Não vem contar história. Aliás, eu vi agora no IDEB, IDEB, Índice de Desenvolvimento Humano, que estavam reclamando que o Brasil estava na 79ª posição, que não foi computado a educação nem a saúde. Eu acho que a ministra que falou isso, eu não lembro o nome dela, está totalmente errada, gente. Se tivessem colocado os índices de educação e de saúde pública, aí que nós iríamos subir lá para a 90ª, em vez de melhorar, iria piorar. Quer dizer, o dinheiro da educação, o dinheiro do pré-sal, os milhões que dizem que estão jogando na educação, está indo para o lixo, não chega na escola, gente. Hoje, para ter uma ideia, os professores, os diretores de escola vão ter que fazer novos relatórios, fazer um monte de coisa para apresentar, porque não estão aceitando as contas, como se o dinheiro tivesse sumido na escola, o dinheiro some lá para trás. Aliás, eu queria deixar aqui a minha preocupação com o magistério, que aliás, hoje, também estão exigindo, sabe o que dos professores? Um relatório, o porquê que os alunos estão desistindo da escola, gente. Estão desistindo da escola por falta de qualidade do ensino, gente. O ensino está uma tragédia. Eu quero contar uma coisa. O Lula faz palestras no mundo inteiro, pelo menos há 2 anos atrás eu acompanhava, recebia 500 mil reais para dar uma palestra e todo mundo assistia porque interessava o assunto. Bill Clinton da palestra cobrava 2 milhões por uma palestra. O professor não pode dar aula mais, ele não pode ensinar mais, ele tem que motivar os alunos. E eu quero contar uma história que aconteceu com uma colega minha, jamais vou dar o nome, é claro, de tanto pegar no pé dela, porque não adianta você ficar falando, o aluno não quer aprender, você tem que motivar as aulas. Sabe o que essa professora fez, gente? Ela foi dar aula sobre pressão atmosférica, dizer, eu vou motivar uma aula, quer dizer, o professor tem que ser um artista. Todo dia tem que motivar, porque os aluninhos sem motivação não assistem a aula. Sabe o que ela fez, gente? Ela foi dar aula de física sobre pressão atmosférica. Pegou o menino que sentava na primeira carteira, foi lá, tirou a carteira da frente, ficou só a cadeira, ele sentadinho, desfecha as pernas, fica sentadinho, pegou uma bexiga, mandou que ela encher a bexiga, e enquanto isso ela foi falando, porque o barômetro, a história lá de como é que surgiu o primeiro barômetro, a pressão atmosférica, e falando, e o menino, todo mundo prestando atenção na bexiga. E ela dando aula, falando teoricamente, ela é piazada, prestando atenção na bexiga. Daqui a pouco ela pegou aquela bexiga, mandou o piá segurar no colo, segure bem apertada, e se jogou sentado em cima daquela bexiga, deu aquela enorme explosão. A turma explodiu, né, gente?
Mas acontece que por o piá, como todo piá, com a professorinha nova, bonitinha dando aula, estava com a bússola apontada para o norte, sabe? E aí encaixou no sul, gente. Foi uma motivação. Sabe o que aconteceu? Isso quem me contou foram alunos, que eu, aliás, sempre tive amizade com alunos, sabia disso, os alunos foram todos para o banheiro, não sei o que fazer. Quer dizer, que motivação, que virou uma palhaçada as aulas do professor. Você, Elza, em vez de você, eu sei que você sofreu, porque as pessoas não querem mais assistir aula, elas não aceitam mais o professor que dá aula, você tem que fazer tem que motivar. Você que é professor de história, Elza, em vez de você ficar tentando dar aula, que eu sei que você sempre foi um professor dedicado, você pode motivar suas aulas. Por exemplo, descobrimento do Brasil. Você devia ter feito um teatrinho, colocava a meninada toda pelada no palco, apenas com as vergonhas cobertas, como dizia na carta de Pero Vaz de Caminho, os índios tudo pelado com uma flecha na mão, atacando, e o povo aplaudindo, você ia até para a mídia. Eu tenho certeza que os alunos jamais iam esquecer essa aula. Você não motivava as suas aulas. E mais grave do que isso, Elza, você ficou doente. Você não podia, o professor não pode ficar doente, o professor tem que ter saúde, o professor não pode pedir licença. E o que é pior ainda, para complicar mais, você morreu em sala de aula praticamente, Elza. Gente, pelo menos respeite o ser humano, já que você não respeita a educação, não respeite o professor, respeite o ser humano que está atrás de cada professor. Os professores não aguentam mais dar aula, estão saindo chorando. O governo tem que ter autoridade, investir na educação, incentivar a educação. Não é exigir que o professor faça relatório o porquê que o aluno está se ausentando da escola. Isso é uma vergonha. Dê educação de boa qualidade, que os alunos voltem para a escola. Gente. Não precisa estar dando prêmio, não precisa estar sorteando caso, não precisa nada. Ensino de qualidade que nós estamos precisando. Isso é uma vergonha que esteja acontecendo no Brasil, gente. Meu muito obrigado, até um próximo programa, se Deus quiser.